Boa noite, meus colegas advogados, boa noite aos nossos telespectadores do Facebook. É um privilégio a gente estar aqui em mais uma live da subseção da OAB de Bento Gonçalves, e hoje na companhia da doutora juíza e diretora do Foro de Bento Gonçalves, Fernanda Azevedo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutor, e participar conosco dessa live aqui para a gente conversar sobre o judiciário estadual em Bento e sobre outras situações. Como a gente combinou, né, nós não vamos usar os pronomes de tratamento, né, Fernanda, aqui, para a gente deixar mais leve possível essa live aqui da nossa conversa. Mais uma vez, te agradeço a oportunidade aí, e vamos começar, que o nosso tempo é curto, né, nós temos 1 hora só de live, porque depois tem compromisso, né, doutor? Muitos assuntos a tratar. Vamos lá. Então, eu vou deixar para te começar. Certo. Então, boa noite, Rodrigo. Agradeço o convite. Boa noite a todos os que estão nos assistindo, acompanhando essa live. Advogados, servidores, promotores, defensores públicos, enfim. E outros também atores desse meio jurídico em que nós atuamos. É uma ótima oportunidade, e eu, após receber esse convite, eu assisti algumas lives com o doutor Frederico, o doutor Rodrigo, da Justiça Federal, também a live de um advogado de Santa Maria, que acho que foi essa semana, né? Foi Luciano, né? Exato, e por um tema que me interessa bastante, que é direitos humanos, e dou os parabéns à OAB, a subseção de Bento Gonçalves, por essa iniciativa. Nesse momento em que nós estamos tão isolados, nós temos essa oportunidade de aproximação, né, de todos os, tanto Justiça Federal, Estadual, provavelmente do trabalho também, mas não assisti. É muito importante que nós tenhamos esse contato, que é a forma de contato que nos resta atualmente, né, mais segura. E com isso nos aproximarmos e também conseguirmos esclarecer e tirar dúvidas, e como aconteceu ali na live com o Frederico, não vou usar o pronome, então, o doutor, como aconteceu naquela live também de conseguir que a OAB também nos auxilie em algumas questões, né, e também o judiciário se colocar à disposição no que puder para melhorar esse momento, que é um momento inédito na história humana, né, e então nós estamos todos aprendendo e todos sofrendo com isso, né, então não há quem diga que está tranquilo, que não está estressado, que não está ansioso, que não está com medo, ou que não está entediado de tanto ficar em casa, porque é algo que nós nunca vivenciamos antes, né? E quando começou, nós pensávamos que seria rápido, e a situação vem se estendendo, que o pico seria, enfim, em abril, depois em maio, depois em julho, depois em agosto, e também os filhos sem aula, né, em casa, e estamos todos numa situação bastante complicada. Então, nós temos que nos apoiar nesse momento. Não está sendo fácil para ninguém, para nós, o judiciário, para os servidores, para os juízes, para os estagiários. Também não está sendo uma boa experiência. Nós gostaríamos de poder estar no fórum diariamente, né? Porque há uma série de questões que a gente tem muita dificuldade de resolver de casa, né? E nós vamos, lógico, entrar mais a fundo, né, nessa questão, mas apenas nesse momento inicial dizer que é um momento difícil para todos, nós precisamos nos apoiar, né? Porque, enfim, o nosso objetivo é o mesmo, né? É a justiça, é que os processos andem o mais rápido possível, que sejam solucionados aqueles conflitos, e nós estamos com vários entraves para que isso ocorra, né? E também
trazer para vocês o que está sendo feito nesse período pelo Judiciário, né, porque não estamos parados, muita coisa está sendo feita, e inclusive trabalho que irá aparecer após o retorno dos prazos dos processos físicos, né, o trabalho que os juízes, servidores, estagiários estão desenvolvendo nesse período de home office, de quarentena, de isolamento social, e que, por enquanto, ainda não fizemos as notas de expediente, as intimações, os mandados de intimação, mas que, com certeza, tão logo reabra os prazos e as portas do fórum, aos poucos, nós iremos escoar esse trabalho represado. Claro que, aos poucos, porque nós temos também que ter a consciência de que isso foi feito ao longo de meses e os advogados, os promotores terão aquele prazo para recurso, etc., e que continuar sendo o mesmo. Então, nós já tenho conversado bastante com a minha equipe nesse sentido de que façam aos poucos, né, cargas paulatinas e também as intimações, notas de expediente. Perfeito. Doutor, até para o pessoal que está nos assistindo agora, que nós temos um público bem considerável aqui nesse momento, de que podem encaminhar os questionamentos pelos comentários do Facebook aqui, que a gente está visualizando, tanto eu quanto a Fernanda. Eu tenho um primeiro questionamento, assim, que é pela subseção, doutor, que por várias vezes nós até conversamos offline sobre isso várias vezes, né, da questão da reabertura do foro, né, e nós ficávamos naquele vai bandeira vermelha, volta bandeira laranja, vai e volta, até que acabou saindo pelo Tribunal de Justiça a independência dos tribunais, né, para tomar as decisões dos retornos dos fóruns, e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul expediu aquele plano de retomada das atividades, né, o cronograma. Com essas trocas de bandeiras, desculpa, Fernanda, como é que está Bento para essa retomada? A gente vai ter aquele cumprimento da previsão para o dia 15, para o trabalho, para a ida dos advogados ao fórum a partir do dia 15 desse mês aqui? Como é que está essa situação da abertura, pegar os processos, toda essa situação procedimental interna? Com relação a essa dúvida que eu tinha certeza que seria trazida, né, eu conversei hoje pessoalmente com o desembargador Voltaire, presidente do tribunal, que ele é muito acessível e muito preocupado com o primeiro grau, e não apenas com o primeiro grau em Porto Alegre, mas com o interior, né, e o que ele me trouxe, assim, óbvio que se a bandeira for vermelha, claro que não, né, aí retornaremos, não estaremos nem mais aí na fase 1, que é a fase que nós estamos agora, que é o trabalho interno, né, com revezamento, trabalho interno e home office, com revezamento dos servidores. Se nós voltarmos para a bandeira vermelha, que esperamos que não, lógico, não haverá essa reabertura, logicamente. E se permanecermos na laranja, qual é o nosso impasse nesse momento? Tá? É a questão da medição da temperatura. Por quê? O Tribunal de Justiça, junto ao CNJ, questionou a possibilidade de flexibilização dessa exigência. E o CNJ se manifestou contrariamente, ou seja, é obrigatória a medição da temperatura. Então, nem me cabe aqui dizer se eu acho isso, se eu não acho, a minha opinião pessoal não importa aqui nesse momento. Se acho que é necessário ou não. Então, nós estamos no impasse por quê? Porque os vigilantes do fórum local e de muitos fóruns do estado, e da região, pelo menos aqui da Serra, a maioria dos fóruns tem os seus vigilantes através da empresa Mobra. E eles fizeram um acordo com o sindicato, enfim, no sentido de que eles não poderiam fazer essa medição. Então, embora alguns vigilantes de algumas comarcas da Mobra, que são dessa empresa, vinculados a essa empresa,
eles até se dispõem a fazer, né? Segundo alguns colegas, nós temos vários grupos interagindo para trocar experiências, enfim, nós não podemos aceitar, mesmo que os vigilantes queiram fazer medição, porque, enfim, os advogados sabem muito bem o risco que estaríamos correndo com essa atitude. Então, conversei hoje com o desembargador João Pierre sobre essa questão específica de vento, e que atinge várias outras comarcas também, com o mesmo problema, e ele me respondeu que sem solução com relação a quem irá fazer a medição, não tem como reabrir. Então, que nós aguardássemos ainda a posição da Corregedoria para ver qual seria a orientação. E eu perguntei, eu posso designar alguém? Aguarda que a Corregedoria logo irá editar algum ato, irá regulamentar isso aí. Certo? Então, nós estamos com esse problema, né? Então, se mantiver a bandeira laranja, nós temos ainda essa questão a resolver. Infelizmente, né, os nossos são dessa empresa, e então é considerado desvio de função eles fazerem essa medição, então nós não podemos aceitar. Tá. Deixa eu te fazer um questionamento sobre isso, Fernanda. Nessa situação, agora falando como OAB, né? Como nós centralizamos as questões da carga programada dos processos lá, nós havíamos combinado na reunião da comissão mista, né? Existiria uma possibilidade de que a OAB auxiliasse o judiciário nesse sentido? Eu estou divagando aqui, estou divagando ao vivo e alto, para a gente pensar em conjunto numa solução, porque, assim, ó, o que é o sentimento da advocacia de Bento, até porque nós estamos trabalhando numa pesquisa com os advogados, que eles querem o retorno das atividades ao foro, né? E a OAB tem que auxiliar para esse retorno. Se nós não tivéssemos esse problema da medição de temperatura, nós voltaríamos no dia 15 aqui no foro, em Bento? Em se mantendo a bandeira laranja, sim. Ok. Assim, ó, foi a notícia que o desembargador Voltaire me deu hoje, né? A menos que ele mude de ideia por algum outro fator, né? Sim, mas sim. Eu peguei direto na fonte qual era a posição com relação à semana que vem. Sim. Porque quando houve aquela prorrogação, o que aconteceu? O Sindicato dos Servidores, também a Associação dos Oficiais de Justiça e a Júris se posicionaram no sentido de que faltavam algumas regulamentações e algumas atitudes, algumas providências, né, que seriam necessárias. E foram tomadas essas providências, né, tanto que foi editado um outro ato muito mais completo, com todas as regras, tudo bem regulamentado. Então, acredito que aquelas questões que haviam sido colocadas naquela ocasião, a administração, então, se deteve naqueles pontos, né, e aperfeiçoou, então, o regramento para o retorno, né. Então, em princípio, se mantiver essa situação nas comarcas em que se mantiver, eu penso que reabrirá desde que solucionada essa questão da medição. E com relação ao auxílio pela OAB, bom, desde que a administração do tribunal concorde, né? Então, não podemos fazer nada que fuja da orientação Sim. que a Constituição nos dará. Até é por isso, nesse sentido, que eu pensei alto aqui, né, para a gente conversar de uma possibilidade nesse sentido, porque a ideia da OAB é que a atividade da advocacia retorne, né, assim como nós tentamos auxiliar o judiciário na questão das cargas programadas, e funcionou muito bem até o momento, né, para a digitalização dos processos. Nós agradecemos muito, né, o auxílio para que fossem feitas essas cargas, né, nós podemos também pensar se agora, com essa reabertura, se nós poderíamos pensar em algo que permanecesse dessa forma, ou de que forma nós faremos, se esse retorno será mediante agendamentos e tudo mais. Então, isso aí tudo é algo que podemos conversar,
e agradecemos muito essa iniciativa da OAB de auxiliar no recebimento e enfim, nas cargas para a digitalização. Hoje eu peguei, então, com a nossa distribuidora, a Salete, os números, né? Ela disse que até o momento foram 140 processos digitalizados por advogados. Não é um número expressivo, né? Diante do que nós temos, né? Do nosso acervo. Mas, de qualquer forma, já, com certeza, foram 140 processos que voltaram a andar, né? Graças à colaboração da OAB. E também, aproveitando que o desembargador hoje conversou comigo e trouxe a seguinte notícia com relação às digitalizações, né? Que estão sendo, foram formadas 2 frentes para realizar esse trabalho. Então, a primeira foi através de uma licitação, que está sendo realizada uma licitação, já há a empresa vencedora para fazer a digitalização de todo o acervo civil e criminal, e está na fase dos recursos e houve recurso, né? Então, das empresas que não venceram, então, não se sabe o tempo que vai levar para se resolver essa fase dos recursos. E a ideia dessa atual administração é digitalizar todos os processos até o final do mandato do desembargador Voltaire. Né? Então, ele tem essa missão, né, de fazer isso. Bom, enquanto essa licitação, então, não se resolve, esses recursos e tudo mais, eles estão digitalizando. Seria, então, a segunda frente, né, o plano B, como ele chamou, que seria equipes redirecionadas, tanto do primeiro quanto do segundo grau, para digitalização dos processos. Né? Então, começou agora em Porto Alegre com a segunda vara civil, então os processos da segunda vara civil de Porto Alegre estão sendo digitalizados dessa forma. Né? Então, estão remanejando os servidores, inclusive do segundo grau. E o que ele me colocou nessa conversa hoje é que o grande limitador é a Lei Complementar 173, que restringiu as despesas, né, como uma contrapartida para o auxílio aos estados e municípios. Então, ele disse, bom, nos deixou de mãos amarradas, nós não podemos chamar servidores, né, enfim, eles conseguiram essas maneiras de tentar, da forma mais rápida possível, vencer esse acerto de processos físicos, né? Hoje eu pedi os dados atualizados, nós temos em dentro, entre ETEMES, EPROC, CEU, né, que são os nossos processos eletrônicos, 14.500 processos, e processos físicos, 32.953. Né? Então, é um número expressivo. E com relação à parte criminal, né, que, excetuando a execução penal, que é através do CEU, que durante agora o fechamento dos fóruns na VEC de Bento Gonçalves, nós conseguimos terminar a digitalização do nosso acervo de PECs, né, de processos de execução, graças ao empenho, então, dos nossos servidores da VEC, que já estão há bastante tempo acumulando essa função com o restante do trabalho, né, e realmente é bem complicado transformar um PEC físico em processo do CEU, e os advogados que trabalham com o VEC sabem quantos detalhes e qualquer númerozinho, qualquer detalhe pode prejudicar ou beneficiar injustamente o apenado, né? Então, foi bem difícil e é um sistema totalmente diferente, enfim, o CEU, e nós conseguimos, então, completar essa etapa, porque nós sabemos que estão sendo criadas forças-tarefas em outras VECs, principalmente nas VECs regionais, para digitalizar
o acervo, né? Então, Sim. felizmente, a nossa VEC, que não é mais uma VEC com presídio, né? E por isso então, não temos mais tantos PECs como já tivemos, conseguimos terminar essa etapa. Bom, além disso, com relação ao nosso trabalho, além dessa digitalização que foi terminada, em todas as varas civis, criminais, JEC, está sendo feito o atendimento, o andamento de todos os processos urgentes, né? Então, todas as medidas urgentes, eu acredito que estejam andando mais rápido do que na vida normal, fora da pandemia, né? Porque comigo, por exemplo, vem algo urgente por e-mail, eu paro o que eu estou fazendo e já vou tratar daquilo ali, para não ficar cheio de e-mails ali, que daqui a pouco eu já me perdi, o que está pendente, o que não está. Se fosse época normal, né, não, a conclusão não é tão rápida assim. E também tem as audiências que nos tomam muito tempo, né, e acaba que a gente não consegue muitas vezes decidir no dia. Né? Então, os colegas do civil também têm relatado que entraram muitos pedidos de liminar, muitas urgências, né? Várias delas relativas à pandemia, claro, novas demandas, novos assuntos, tudo novo para todos, né? Sim. Então, isso está tendo um andamento mais rápido do que o normal, na minha opinião, na minha visão. Né? Fernanda, eu queria trazer aqui até para a gente não ultrapassar um pouquinho a questão que tu estava falando da digitalização dos processos. Eu vi todas as perguntas que o pessoal está colocando, mas eu estou criando uma sequência lógica aqui pelos assuntos que a gente está levantando, tá? O Felipe Possamay, nosso sempre-presidente que está participando, ele fez um questionamento sobre se existe alguma previsão de carga dos processos criminais para digitalização, como a gente tem feito do civil. Eu não vi nenhuma previsão do Tribunal de Justiça nesse sentido. Acredito que não tenha, né, essa possibilidade hoje. Não, porque, na verdade, o e-crime é algo muito novo, né? Que está recém, os primeiros processos foram digitalizados, né? Então, inclusive, em razão que foi necessário que se apressasse esse procedimento, né? O que também nos disseram é que algumas peculiaridades que talvez facilitariam, certamente facilitariam o trabalho, tiveram que ser deixadas de lado para que se conseguisse implementar logo, né? E aí uma das questões que colocaram é a questão dos antecedentes. Então, me parece que, por enquanto, não serão unificados os antecedentes, então ainda precisaremos fazer a certidão de antecedentes pelo TEMES e pelo EPROC, para ter certeza que a pessoa, ali estão todos os antecedentes daquela pessoa. Então, algumas características assim, precisaram ser deixadas de lado para que se começasse, né? Mas não há essa previsão porque, enfim, já existe um cronograma, né? Bento Gonçalves, a ideia é de 14 a 18 de setembro, que viria uma equipe para digitalizar o nosso acervo de processos criminais. E então não há, porque é algo assim que está começando, então é diferente do civil, né? Esse período, ele está diretamente relacionado à situação da pandemia, né, doutor? Se tiver em bandeira vermelha, o pessoal não vai vir para cá fazer isso, né? Pois é, não sei. Na verdade, assim, as nossas dúvidas com relação a esse tipo de dúvida, quando nós levamos algo muito distante para a administração do tribunal, eles não sabem nos responder. Porque tudo está sendo regrado aos poucos, né? Então, não há algo assim para... tanto que quando nós saímos da bandeira vermelha e fomos para a fase 1, aí iríamos, em seguida, iria reabrir o fórum, né? Nós perguntávamos, mas a gente vai ficar 2 semanas na fase 1 ou nós vamos ficar 1 semana na fase 1 e vamos pular para a fase 2? Eles, não sabemos ainda, sabe? Então, tudo
é tudo aos poucos, porque tudo muda muito, num dia só, às vezes muda, né? Então, eles não dão muitas respostas, assim, a longo prazo. E, em princípio, o cronograma é esse, né? Sim. Em princípio, é esse o cronograma. Não nos falaram nada de adiar por esse ou aquele motivo. E, inclusive, em Porto Alegre, que está com bandeira vermelha, eu acredito que continue ocorrendo essa digitalização, mas também não tenho certeza, não ouvi nada em contrário de que tenha parado. Fernanda, me diz uma coisa sobre o Tribunal de Justiça, a presidência do Tribunal de Justiça, ela não tem dado muita autonomia às comarcas para tomar decisão sobre as questões da pandemia, né? Mais ou menos eles dizem, ó, a diretriz é essa aqui, sigam isso aqui, não saiam da linha, mais ou menos. É isso que eu tenho entendido das conversas que a gente tem tido, eu contigo e outros juízes também, né? Essa é a sensação que eu tô tendo. Sim. E por um lado é bom, por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Nós estamos tratando de uma doença que, bom, todo mundo já sabe, não tem vacina, não tem remédio, pode matar, não mata só quem está no grupo de risco, não sabemos como cada pessoa reage. Então, assim, seria uma responsabilidade grande demais que cada juiz, diretor do foro, tivesse autonomia para decidir, porque a gente vê tantas opiniões diferentes sobre de que forma as pessoas devem se portar na pandemia, né? Então, é bom que haja uma uniformidade, uma única visão, um único norte, porque senão seria bastante complicado. Uhum. Fernanda, eu vou começar a botar umas perguntas aqui do pessoal, até para a gente ir um pouquinho mais para a tua área, que é da segunda vara crime aqui de Bento, né? Da primeira, perdão. Primeira, verdade. É que eu me confundo as salas ali. Como eu não vou muito. Uma é da colega Angélica, que ela perguntou sobre a discussão do júri virtual, sabe? Se tu entende que é possível, e em contrapartida já até veio uma pergunta de um colega, Tiago Proti Spinato, não conheço por nome. Legal. Que ele está perguntando que se esses paradigmas do direito devido à pandemia, eles vêm para ficar, sabe? Se é uma tendência a se manter isso, se na tua opinião a tendência é se manter isso. Certo. Então, com relação ao júri virtual, tá? Hoje mesmo eu me aprofundei um pouco nessa matéria, até porque eu assisti ontem a live que foi feita com o advogado Santa Maria, Leandro. O Luciano, isso. Luciano? Tá, enfim. E eu já estava, eu participei de um webinário da Infam também nesses dias, que se tratou também disso, que falava júri em tempos de pandemia, e se falou nesse grupo de estudos da Corregedoria, do CNJ, que está estudando essa matéria, e o Orlando, que é o juiz presidente da Júris, é um dos integrantes. Bom, o que acontece? Como que está isso, né? Não há ainda uma decisão do CNJ, né? Porque um dos conselheiros pediu um destaque. E, então, não tem como isso ser decidido em sessão virtual pelos conselheiros do CNJ. Tá? Então, teremos que aguardar que o CNJ volte a fazer sessões presenciais para que haja, então, uma posição do CNJ autorizando ou não que seja feito o júri virtual ou semipresencial. Né? E qual que é a tua sensação, Fernanda, para isso? Olha, à primeira vista é que foge, né, do que está previsto no Código de Processo Penal e que o CNJ não tem capacidade para legislar, né, e alterar, então, o Código de Processo Penal. Porque o júri ele é essencialmente presencial, né, e é importante. Eu vi também a Angélica colocando ali na live que até a presença da família do réu ou da família da vítima, até isso vai ter uma influência, né, e que, enfim, seria um júri sem plateia. Foi colocado ali naquela live que os familiares poderiam participar? Não.
pelo que está na minuta do CNJ, os familiares e qualquer pessoa do público pode acompanhar o júri pelo link, né? Eles podem acompanhar, mas podem assistir, mas não tem como comparecer, né? Seria somente os jurados, o secretário que vai coordenar tudo ali, e aí os demais poderiam optar, por exemplo, advogado, promotor, juiz, se querem fazer virtualmente ou se querem estar no fórum. Eu, de forma alguma, faria da minha casa. Não consigo nem fazer audiências. As audiências virtuais que eu fiz, que foram três até agora, eu fui ao fórum, né? Mas, claro, é uma questão de até se acostumar. Por enquanto, eu preferi ir ao fórum. Não consegui, não me senti bem em fazer de casa. Então, assim, tem toda a questão de o réu estar ali presente, acompanhando, e o réu ser visto pelos jurados, enfim. Então, até que ponto as garantias dele estariam respeitadas? Por outro lado, eu tenho um processo de réu preso aguardando o júri que já está me angustiando muito, né? Claro que eu conversei com colegas hoje que disseram que tem 300 processos de réu preso durante o júri, lógico, de comarcas de Porto Alegre, por exemplo, né? Mas esse um que está preso e que veio para ser marcado o júri em março, e eu ia marcar o júri quando fechou o fórum, me angustia, né? Então, assim, e é o que foi falado também naquela outra live, quer dizer, até que ponto se abriria mão de certas prerrogativas para que o processo andasse, um processo de réu preso, lógico, não estamos falando de um processo de réu solto. Seria uma situação muito excepcional, né? E eu não sei até que ponto nós deveríamos abrir esse precedente. Isso está diretamente relacionado às possibilidades das audiências virtuais, né, que a gente tem no Cível agora também, né, que no meu entendimento, para as audiências de instrução, há um prejuízo para ambas as partes, né, e até para o próprio juízo, né, porque existem muitas coisas que podem acontecer que não vão ficar aos olhos do juiz, né, e aos olhos das partes também. Então, essa é a minha sensação de que eu vejo que as audiências iniciais, ok, não veria problema, mas nas audiências de instrução, assim como o júri também, se perde muita coisa que acontece durante o ato, né? Eu vejo que isso tem um prejuízo pro ato em si muito grande. Doutor, assim, tem uma enxurrada de mensagem. Deixa eu só continuar um pouquinho sobre as audiências, tá? Então, assim, aqui dentro, eu e o Van Carlo, nós, juízes criminais, enfim, nós estamos instruindo os processos tanto de réus presos quanto de adolescentes internados, no caso da segunda vara criminal do GIGE, né? Já encerramos já conseguimos encerrar instruções de processos começados na pandemia, né? Eu não tenho, no momento, nenhum processo de réu preso para marcar audiência, ou seja, pronto. Eu tenho alguns que estão aguardando perícias do IGP. Então, eu consegui encerrar 2, já julguei, né? Então, assim, agradeço muito assim, o Ministério Público, a Defensoria e os advogados que aceitaram fazer as audiências dessa forma, né? Lógico que não é o ideal, né? Nós conseguimos, então, com a penitenciária local, eles agora têm a sala, o áudio não é maravilhoso, não é, mas a gente fazendo um esforço, sim, consegue fazer audiência, desde que não seja algo, assim, muito complexo, né? Porque se for muito complexo, seria mais difícil ainda do que foram essas audiências. Então, assim, na medida do possível, os processos em Bento de réus presos e adolescentes internados estão andando, e com a colaboração, claro, de todos esses atores da cena que concordaram em fazer dessa forma, que não é ideal, mas é possível,
né? Isso que nós temos que ver. Então, assim, eu também encaminhei ofício para as delegacias e a Brigada Militar, solicitando que eles baixassem a plataforma do Cisco Webex e também solicito que os advogados o façam. Podem procurar no site do CNJ, no site do tribunal, inclusive no site do tribunal tem todo o passo a passo das audiências virtuais, porque por algum tempo nós vamos utilizar muito isso. E eu ouvi policiais militares pelos celulares deles, que eles baixaram a plataforma, sem que tivessem que vir até o fórum, sabe? Pretendo ouvir policiais civis, ainda não precisei, mas pretendo ouvir todos os policiais civis, porque eu penso assim que é mais fácil os policiais serem ouvidos dessa forma até do que outras pessoas, enfim, que muitas vezes, teve alguns casos que as pessoas vieram pessoalmente, porque a minha internet, minha conexão não é boa, enfim, às vezes é um celular, um cartão, de uma determinada forma que não permite, né, essa forma de audiência. Mas, sempre que possível, porque, assim, a audiência presencial, nesse momento, é a exceção da exceção, né, temos que tentar fazer tudo virtual, não é o ideal. Essa questão também da testemunha, a testemunha pode estar sendo coagida e tudo mais. Eu também ouvi opiniões em outro sentido, ou seja, bom, quantas vezes uma testemunha é coagida no fórum, né? Então, assim, às vezes, talvez seja até mais difícil ela ser coagida na casa dela, durante a audiência, do que no momento em que ela chega no fórum, embora todas as cautelas que a gente procure tomar. A gente avisa a portaria, o estagiário tem todo aquele cuidado de separar a vítima, de botar numa salinha, não pode ver o réu de jeito nenhum quando solicitado, né? Mas mesmo assim, às vezes acontecem problemas, né? Então, só trazer mais esse ponto para reflexão. E agora, a pergunta do Thiago, acho que sim, que muitas mudanças que surgiram na pandemia permanecerão. E também acho que há o lado positivo da pandemia, vamos tentar enxergar alguma coisa boa, no sentido de que muitas coisas foram agilizadas, né? Então, por exemplo, o EPROC do crime seria feito, mas não sei quando. Então, seria feito esse ano, mas não sei se seria tão logo, né? E, então, o tribunal sentiu a necessidade de agilizar os procedimentos para que se dê uma resposta, porque nunca se pensou em se estar vivendo uma situação dessas, né? Então, algo que demoraria mais tempo, agora, algumas etapas estão sendo queimadas para se chegar mais rapidamente no objetivo, mesmo que, como eu falei, não seja, assim, o melhor objetivo. Outro fator muito importante, relevante e que foi em função da pandemia que aconteceu, as casas prisionais, os presídios, terem uma sala de videoconferência, porque pouquíssimos tinham. Então, na medida em que os presos não estão recebendo visitas, houve essa necessidade de que eles precisassem ter um local para videoconferência. E, a partir disso, então, a SUSEP e também o Judiciário em algumas comarcas forneceu os meios para isso, né? Então, agora, no nosso presídio, não é uma internet maravilhosa ainda, não é um equipamento maravilhoso, mas já é possível, né? E as audiências de justificação nos PECs, nos processos de execução, estão sendo feitas em todo o estado dessa forma, muitas audiências, né? Sim. Que a gente sabe o quanto são necessários que esses processos andem, né? Não, até que tu estava falando da questão dos detentos e do presídio, até mandar um abraço aqui para o Felipe, da Rádio Difusora, que mandou um questionamento pelo WhatsApp aqui, que ele está perguntando sobre os detentos no presídio estadual de Bento e a situação de saúde dos apenados na pandemia. Alguma medida ou acompanhamento tem sido tomada nesse momento? Sim. Bom, quero parabenizar até a administração do presídio, da penitenciária local, né? Foram muitos anos de presídio, agora é penitenciária. Penitenciária. A administração da penitenciária local
por todo o empenho, e também o Conselho da Comunidade, acredito que alguns estejam assistindo, pelo menos disseram que o fariam, porque nós, se não for, assim, eles tiveram uma atuação fundamental, né? Então, o Conselho da Comunidade, junto com a administração, conseguiram vários materiais de higiene. Essa semana mesmo, litros e litros de álcool gel, porque a SUSEP diminuiu um pouco a remessa. E todas as sacolas, lógico, diminuíram muito o número de itens que pode entrar na nova penitenciária é muito inferior ao que entrava no presídio do centro. Mas, mesmo assim, alguma coisa pode entrar ainda e tem que ser higienizado, enfim. Então, todo o presídio foi sanitizado, eu recebi as fotos dos presos fazendo esse trabalho, né? Bom, o que nós temos da situação atual do nosso presídio? Nós não temos casos de Covid, graças a Deus, né? Porque nós sabemos que na PES, na penitenciária do Jacuí, há um surto, né? Que não sabemos ainda o número total de presos, porque eles não foram ainda todos testados, mas serão. E o que o colega de lá falou é que os presos, ele não vai mandar os presos para casa, porque já estão contaminados. Então, já houve essa contaminação em massa, e se ele soltar agora essas pessoas contaminadas, vão contaminar as famílias, vão contaminar as pessoas do transporte público, então, serão tratadas dentro do sistema prisional. Tivemos também um surto em São Leopoldo, que ali gerou, então, prisão domiciliar para 100 e poucos presos, né? Mas ali na PEG, que eu falei inicialmente, são 685 presos, né? É o número total de presos, e não se sabe ainda quantos estão infectados, porque estão em fase de testagem, mas já se chegou a... ontem já tinha, acho que, cerca de 200 confirmados. E o nosso presídio local, então, quando há o ingresso dos presos, há todo um cuidado de isolamento, né? Há o isolamento pelo período necessário, também há aqueles casos assim, está com algum sintoma, é isolado, é mantido pelo tempo necessário. Houve já casos assim, inclusive, ficou mais do que o necessário isolado, porque, felizmente, agora nós temos uma penitenciária com espaço para fazer isso. Porque se fosse o presídio antigo, isso não seria possível. Perfeito. Doutora, aqui está aparecendo vários questionamentos quanto à questão dos trabalhos assim internos do fórum. Eu sei que a senhora pode falar mais da sua vara, que o conselheiro Adriano aqui, ele fez um questionamento de que a gente sabia que os cartórios tinham um atraso nas juntadas de petições e conclusões, né? Se nesse período que não teve entrada de petições, foi organizada, se conseguiram dar andamento a essas petições, essas juntadas de petições e conclusões? Aí é uma questão muito específica de cada cartório, né? Não vou poder te dar uma resposta categórica, assim. Sim. Mas eu sei que serão feitas lives com o Gerson do JEC, né? Está substituindo o JEC, e também, provavelmente, com alguma colega do CIVEL. Né? Até assim, provavelmente todos sabem, mas nós estamos agora em 2 juízas titulares na comarca, né? Somente eu e a doutora Romani. Não é doutora, né? Hoje, que não é. Sim. Eu e a Romani. Então, nesse período, nós tivemos a saída do Gilberto e da Karina. A Karina continua conosco, substituindo a segunda vara civil, acumulando com a vara, uma das varas de família de Caxias do Sul, né? E continuamos com o bancário na segunda vara criminal e com o Gerson, então, substituindo no JEC, né? Agora, quanto a essa pergunta de juntar as conclusões, eu acredito que seja mais voltada para o cível, né? Que é a área de atuação do advogado que fez a pergunta. Mas na primeira vara criminal, que eu saiba, está em dia, juntada as juntadas. Agora, conclusões, sim, isso eu estou... Acho que eu nunca tive tão poucos processos conclusos, mas ainda tenho, né? E
o acúmulo de sentenças que eu tinha, eu pretendo zerar as sentenças, né? Então, claro, não estão sendo feitas audiências, mas, por outro lado, outro tipo de trabalho que estava acumulado está conseguindo desaguar agora. Sim. Tem aqui vou mandar um abraço aqui para o Diego, que é nosso secretário-geral adjunto, que se tiver um adiamento ainda maior desse expediente externo, vamos supor que semana que vem a gente entre em bandeira vermelha, porque toda semana é um medo, né? A gente não sabe o que vai ser a próxima semana, né? Se existe a possibilidade dos processos sentenciados antes de 2015, porque esse critério eu particularmente vou te dizer que eu não entendi direito o critério por que só processo de 2015, sendo que tem muito processo que é antes de 2015, não está digitalizado, não está sentenciado ainda. Por que a gente tem esse critério específico? Será que existe a possibilidade de o Tribunal de Justiça autorizar que os processos anteriores sejam digitalizados? Sabe que eu pensei em fazer essa pergunta hoje para o presidente do tribunal, mas eu achei que eu já estava abusando do tempo dele, tá? E não fiz, deveria ter feito. Não tenho essa informação. Ninguém me disse nada nesse sentido que seria feito, né? Como Sim. Há toda essas duas frentes que eu já mencionei para digitalizar, então eu acredito que quem sabe se a OAB fizesse algum movimento nesse sentido também, muitas vezes funciona, né? Porque eu também já encontrei advogados dizendo isso, mas eu não digitalizei porque os meus processos estão anteriores, né? Então, eu acho que poderia ser uma reivindicação da OAB, enquanto essas frentes de trabalho que serão proporcionadas pelo próprio Poder Judiciário não acontecerem concretamente. Uhum. Então, até eu ouvi comentários assim de que isso seria por causa da alteração da legislação das custas, que teve uma alteração em 2015, se não me engano, que seria por esse motivo. Mas eu não consigo entender, mas, Sim, claro... No regramento fala em custas, né, que a partir daquela data, de junho, né, uma coisa de junho de 2015, é alguma coisa relacionada com custas. Agora, por quê? Também não sei te responder. Sim. Não, principalmente nesse sentido que a gente estava pensando, quando eu recebi a informação dos critérios de digitalização, de quais processos poderiam, eu fiquei me perguntando assim, mas gente, qual é o motivo por isso, né? Porque a gente tem a experiência da época da digitalização dos processos na Justiça Federal, que a Justiça Federal simplesmente pegou os processos, digitalizou, arquivo único, jogou para dentro do sistema e era isso, né? Que era a ideia quando se iniciou o assunto sobre digitalização processual na Justiça Estadual, que a gente entendia que fosse assim, vai digitalizar o processo e vai jogar lá para dentro, né? Bom, outra pergunta aqui que veio da colega Gisele aqui, doutor, não sei se a senhora está vendo aí, que é sobre a questão da digitalização, da possibilidade da devolução desses processos para outra parte impugnar. Isso foi uma discussão Sim. que a gente teve até na reunião da comissão mista, né? Sim, seria só a partir da reabertura do fórum, né? Então, Independente da abertura dos prazos, doutor? Fernanda? Peraí. Pois é, que agora, olha só, são tantas regras, tá? Que eu posso até estar me confundindo. O que eu recordo, porque para que haja essa impugnação, eu não sei se houve alguma impugnação nesse período, né? Mas o que nós tínhamos acertado seria que não teria como, antes da reabertura do fórum, ser devolvido esses processos. Então, em princípio, nós poderemos, sim, agendar a devolução dessas cargas quando houver a reabertura do fórum, né? Sim. Sem problema nenhum, né? Porque a ideia só é que não haja aquele acúmulo de pessoas, enfim, vai ter que ser algo muito racional.
no início, né? Enquanto Não, até nós pensando, tivermos... doutora, a ideia seria de nós mantermos a devolução dos processos no mesmo formato que a gente está fazendo a retirada dos processos, né? De que a OAB centralizasse isso para manter. É porque se fala muito da questão do tempo no caso do vírus, tá no papel, né? Isso é uma incógnita ainda, a gente não tem uma certeza. Tem gente que fala que é 2 dias, tem gente que é 7. Então, Na verdade, o que aconteceu? O Departamento Médico Judiciário do Tribunal, eles tinham orientado no sentido que seria necessário aguardar 7 dias. Depois, nos regulamentos posteriores, eles já abriram mão desse prazo, provavelmente porque viram que seria algo inviável na prática, deixar o processo parado 7 dias. Cada vez que o processo saísse de uma carga, enfim, das mãos do MP, ou da defesa, ou do advogado, ou do procurador, e mudasse de mãos, esperar 7 dias para começar a mexer no processo, provavelmente falou mais alto a questão da praticidade, né? E então houve uma mudança de orientação, no sentido de se mexeu no processo, não pode botar a mão no rosto, etc., antes de higienizar as mãos. Então, se foi por esse caminho mais prático, né? Não, talvez não tão certamente não tão seguro, mas e aí nós temos que contar com o bom senso das pessoas que vão mexer no processo de realmente seguirem essas normas, né? sim. Sim, que tem todo o regramento, né, para poder fazer esse procedimento. Tanto que que o Gustavo é quem está centralizando essas cargas para nós. A gente conversou muito com ele sobre a questão da proteção dele e para com os colegas que vão até o fórum buscar os processos, né? E até a colega está comentando aqui que em Bento foi solicitado, mas disseram que depois das atividades, e esse é o procedimento, né, da devolução dos processos, né? Mas a tendência é que façamos o retorno com a devolução dos autos nesse mesmo formato, né, doutora? Porque não adianta. A OAB, nós estamos aqui para nos auxiliar, né? A gente discute muito sobre diversos pontos, mas a gente está, como tu falaste no início, estamos no mesmo barco, né? Nós precisamos trabalhar, vocês também, né? E nós não poderíamos, assim, colocar toda a nossa força de trabalho reunidas, assim, o fórum reabriu, todo mundo vai voltar a trabalhar no fórum. Não, porque nós temos que ter essa reserva, essa questão de fazer esse rodízio, os servidores não podem conviver juntos, porque se um deles, e nós já tivemos 2 casos entre os nossos servidores de serem colocados em quarentena, né? Então, felizmente, aqueles servidores ali não tinham tido contato com outros há pouco tempo. Caso contrário, uma equipe maior teria que ser colocada em quarentena e daí iria inviabilizar totalmente o trabalho presencial, né? Então, mesmo com a reabertura do fórum para advogados e Ministério Público, nós teremos que continuar com essa rodilha de servidores, né? Então, a nossa força de trabalho continuará sendo presencial, ela continuará sendo parcial, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, para como a equipe vai ser menor no fórum, nós temos que evitar filas, aglomeração de pessoas, tudo isso. Sim. A tendência é que cada juiz, na sua vara, ela vai determinar a quantidade de servidores que vai estar trabalhando no momento ali, não é assim que vai funcionar? Pelo que eu entendi, o juízo vai organizar e coordenar como que vai ser o funcionamento do cartório, né? Uhum. Isso, mas nós vamos tentar evitar, então, isso, que todos tenham contato com todos, justamente, inclusive agora, nessa fase 1, a ideia do tribunal era 2 semanas para uma equipe, aí muda e aquela equipe fica um período em casa e troca, né? A gente não conseguiu fazer dessa forma, porque a nossa equipe é muito pequena, né, para dividir a equipe em 3, enfim, nós somos muito poucos, né? Sim. Mas
todas as regras do tribunal foram pensadas para evitar muito contato entre os servidores, né? Para justamente, se algum deles estiver com a doença ou um caso suspeito, para que não tenham que todos ir para casa ao mesmo tempo e ficar 14 dias, né? Não, isso é um problema que a gente vê não só para o judiciário, né? Para todo mundo. As empresas estão correndo esse risco, né? Se tu tem um surto numa empresa hoje, aí para a empresa, porque está todo mundo em surto, né? Até é interessante aqui que o Felipe foi buscar lá no artigo 59 do ato 30 lá da CGJ, que é sobre os processos, né, a digitalização, que ele até levantou aqui que é inclusive os sentenciados que não possuem guia independente de pagamento, né? Na primeira leitura do ato assim, anterior, ele dizia que não poderiam ser os sentenciados, né? Teve um ato anterior que não autorizava para processos sentenciados, né? E isso, bom, o que era para ser desse tamanho aqui ficou assim, né? A gente conseguiu pegar um nicho pequeno, falaste, são 30 mil processos, mais de 30 mil processos físicos em Bento, né? E a gente só... Incluindo os criminais, que daí não tem essa possibilidade, né? Sim, sim. Mas dos cíveis, sabe mais ou menos quanto que seriam os cíveis em Bento? Desses 30 mil? Eu posso te dar essa informação depois, porque eu fiz só o cálculo total. Total, sim. Não, mas vamos pensar que seja metade disso, né? É uma quantidade considerável de processos digitalizamos 1%. Mais da metade, porque são né, as várias cíveis têm muito volume, número de processos. Sim, mais o juizado especial também, né? Então, ainda tem processos físicos em tramitação, né? Ainda, mas esses em breve vão se encerrar. Bom, doutora, nós vamos ficar... A gente podia ficar a noite inteira aqui conversando, né, sobre os assuntos que pertinem ao judiciário e à advocacia, né? Mas nós estamos chegando ao fim. Tem bastante. Eu não falei nem metade do que eu tinha anotado. Mas isso não obsta da gente fazer outra. A questão da FEC regional, que tu tinhas comentado, né? A doutora Joseline assumiu, eu não lembro exatamente o dia, mas foi no final de junho, né? Sim. Ela, inclusive, já participou de uma reunião do Conselho da Comunidade, ela demonstrou, assim, estar muitas ideias, muita energia, uma pessoa muito dinâmica. E, claro, ela está se familiarizando, até porque ela veio do civil, né? Mas ela, assim, acho que tudo vai melhorar. Sim, mas eu vou te fazer a pergunta, então, Fernanda, que a gente tinha falado. Qual foi a tua sensação com a centralização da VEC? Olha, assim, ó, são muitos presídios, né? Inclusive, durante depois que a doutora Milena foi removida para a vara de família de Caxias, saiu da VEC regional, por 2 vezes eu fui convidada para assumir como substituta, e eu declinei do convite porque é uma carga sobre-humana. Ter que fazer inspeção em todas essas casas prisionais e analisar os PECs, né? Então, como substituta, né? Ainda tendo que levar a sua vara como titular. Então, eu disse, não, eu disse assim, ó, me coloco à disposição para um mutirão. Se vocês quiserem que eu faça fiscalização do presídio de Bento, continuar fazendo, sem problema nenhum. Eles disseram, não tem como, porque isso aí dependeria de uma alteração na lei de mais de um juiz poder atuar na VEC regional, né? Então, enfim, teriam passar por uma série de etapas para se alterar isso. Mas, enfim, eu me coloquei à disposição até hoje para participar de um mutirão carcerário, já participei, mas eu acho que tem que ter um cartório muito bem estruturado da VEC regional, né? Pelo que eu entendi, o principal problema estava sendo no cartório, né? Não, porque eu pensei, mas para um juiz só é difícil. Não, mas o problema principal é o escoamento dos processos dentro do cartório,
né? Então, mas assim, eu conversei com o Alexandre Pacheco, que é o juiz corregedor responsável pelas VECs, no dia da posse lá dessa nova administração em Porto Alegre. Ele disse, VEC é prioridade para essa administração. E ele já foi juiz corregedor de VEC e agora, então, reassumiu, ou seja, uma pessoa experiente nisso, né? E, então, assim, eu levo muita fé de que vai melhorar. Tem que melhorar, né? O andamento dos processos. Porque, assim, nós ficávamos, eu, a Ângela, minha secretária, que a maioria conhece, nós ficávamos até tarde no fórum, e a Fran, certamente, minha escrivã, nós ficávamos até tarde no fórum para que o benefício saísse naquele dia, para que o preso saísse naquele dia, né? 7 da noite, quantas e quantas vezes a Ângela foi levar o alvará em mãos lá no presídio, que era no centro, né? Na época não se mandava por e-mail na época, não sei, depois que se mudou essa dinâmica, mas para que o preso não ficasse uma noite a mais, sabe? Então, é difícil tratar o processo assim quando o juiz tem 14 presídios para administrar. Não tem como. Vai ser diferente, né? Por outro lado, tem as vantagens de uma uniformidade, de uniformizar as decisões. O que falta só é melhorar o fluxo aí, né? O início, tudo no início é mais difícil. E aí, além de tudo, aconteceu essa alteração do processo físico para o eletrônico nessa área, o que atrasou muito, né? E mais a questão da verba, dos servidores, enfim, foi uma série de fatores, né? Uma série de fatores, e aqui no caso específico de Caxias, aí teve também a remoção da juíza titular, né? E a assunção, então, de um juiz substituto que tem a sua vara, né? Ele está ali como substituto, embora com certeza absoluta o doutor Newton, nesse período, deu o máximo dele e com certeza deixou muito de lado a vara dele, na qual ele é titular, e se dedicou muito mais à VEC regional em que ele era substituto. Mas é diferente ser titular da vara. E a doutora Joseline, assim, me pareceu alguém que quer ficar muito tempo trabalhando ali, né? Isso é importante também. Perfeito, então. Passamos da 1 hora aí, teríamos mais, né? Muito mais para a gente conversar, mas eu te agradeço muito por aceitar o convite da OAB de participar dessas lives, porque é esclarecedor, tanto para nós advogados, que estamos também passando por um momento complicadíssimo aqui na nossa subseção e na região da Serra como um todo, né? Mas também para a comunidade que nos assiste aqui nas nossas lives, que a gente tem bastante views de pessoas que não são ligadas ao direito, que acompanham as nossas lives, né? Para a sociedade saber o que o judiciário vem fazendo, né, durante esse período de pandemia, porque se fala, e a senhora sabe muito, tu sabe muito de que o pessoal fala que o judiciário não está fazendo nada, ou que não estão trabalhando a 10%, acontece muito isso, e a gente sabe, não vamos ser hipócritas ao ponto de dizer que a gente não ouve esse tipo de coisa, né, Fernanda? Mas a gente sabe e que o judiciário, em parte, está trabalhando, claro que não no seu máximo possível, a gente tem os nossos problemas estruturais também, né, do judiciário, que é quase histórico e que às vezes a gente não consegue encontrar uma solução, mas é importante que venha do judiciário para a sociedade e para a advocacia essas informações que tu está trazendo para nós aqui, porque a gente está um pouco de mão atada, né, nesse sentido todo. E tem muito, como eu te perguntei no início, tu como diretora do foro, tu tem autonomia para tomar determinadas decisões? Tu me disse, não tenho, eu tenho que seguir o regulamento que o Tribunal de Justiça me manda, sabe? E a mesma coisa, nós da OAB, nós como presidentes, como a diretoria e conselho, eu quero agradecer a participação massiva deles todos, de que, cara, é difícil, é um momento difícil, difícil para a gente gerenciar toda a situação que a gente está vivendo, né?
Então, eu te agradeço mais uma vez, deixa os teus últimos minutos aí para dar o tchau para o pessoal aí. Então, eu só quero, assim, aproveitando, tá? Então, duas questões, que os advogados se preocupem em baixar essa plataforma das audiências, né? Acho que a OAB pode... nós estamos à disposição no Poder Judiciário, ali no fórum, para dar todas as orientações, já fizemos audiências nesse sistema, pelo menos na primeira e na segunda vara criminal, então temos pessoas ali que já sabem trabalhar com isso. Eu fiz audiência com o Tavares, né, que foi o advogado, e com o defensor público e o Ministério Público, todos virtualmente, né, participaram. Então, que baixe essa plataforma Cisco Webex, através do site do CNJ ou do próprio TJ, e ali tem, no site do TJ tem todo o passo a passo. E também com relação a eventuais problemas de atendimentos que os advogados estão precisando falar com os juízes, nós não estamos nos negando, certo? Então, converse com a nossa assessoria para ver a melhor forma, né? Se vai ser por WhatsApp, se vai ser por Zoom, enfim, por qual plataforma nós podemos conversar, se necessário, claro, né? Porque todos nós estamos trabalhando muito, estamos com pouco tempo, né? Eu quero também agradecer muito os nossos servidores, agradecer especialmente a Letiele, da direção do foro, acredito que esteja nos assistindo, não sei, porque tem sido algo muito desafiador para a direção do foro, né? Nós tivemos que ir atrás de todos os equipamentos de proteção, colocar os anteparos de acrílico, enfim, distribuir máscaras, distribuir face shield, tudo que vocês podem imaginar, e álcool gel, e colocar cartazes pelo fórum, marcações. Então, isso tudo é algo que a direção do fórum faz, né? E que é algo novo para nós também. E mais as orientações para todos os servidores, e mais comprar termômetro, enfim, muitas reuniões por Zoom para aprender como fazer as coisas, né? Reuniões com corregedoria, reuniões com direção geral do tribunal. Então, agradeço muito a Letiele. Também quero dizer essa questão, o judiciário não está trabalhando. Eu estou tendo que puxar as orelhas dos nossos servidores, porque eles não vão ao fórum em número expressivo. Então, nós estamos... eu estou precisando fazer uma ronda, o que eu determinei que o guarda faça rondas ao longo do dia, para que não tenha servidores demais em cada setor, porque eles querem trabalhar, né? Então, mas nós temos que pensar na saúde também, justamente, como eu já falei, não inviabilizar o trabalho. Então, assim, tem servidores que estão indo no sábado, estão indo no domingo, como agora é home office, trabalham de noite, não tem mais horário. Então, assim, está sendo um período de bastante trabalho, né? Muito ao contrário do que falou, que existe essa ideia de que nós não estamos fazendo nada, né? Então, ao mesmo tempo que as portas não se abriram, mas nós estamos produzindo, né? E como eu falei, as urgências estão sendo atendidas mais rapidamente do que antes, porque nós, como não tem as audiências e outras questões, estamos mais em casa, estamos com menos lazer, menos tudo, né? Algumas coisas estão andando mais rápido até do que antes. Quero agradecer, então, essa oportunidade, me coloco à disposição, se precisarem falar comigo, né? Tem sido muito desafiador ser diretora do foro, inclusive, eu peguei a greve como diretora do foro, greve de servidores por 4 meses, também foi desafiador, e eu iria entregar a faixa de diretora do foro em maio para o Gilberto, mas aí ele nos abandonou, e aí eu... É verdade. Ou eu ou a Romani, só tinha nós duas, e a Romani tem o eleitoral, tem a substituição da primeira vara civil que está com ela, então, obviamente, eu permaneci, e nunca pensei também que iria enfrentar uma pandemia na direção do foro, né? Então, claro que a gente erra, peca por excesso, por falta, enfim, mas, como eu falei, é algo que a gente não sabia como fazer, e estamos aprendendo no dia a dia. Não, perfeito, então. Muito obrigado e espero que nós possamos nos encontrar de novo online, claro que ao vivo, né, mas para falar sobre outros assuntos
sobre outros assuntos mais que ficaram pendentes nessa nossa live aqui, Fernando. Te agradeço mesmo, muito obrigado em nome da OAB, em nome da Advocacia de Bento e da região aqui que está nos acompanhando, porque eu vejo que tem conselheiro estadual, tem presidentes de subseção. Um grande abraço a todos que estão participando aqui conosco. A gente teve, como eu te falei, ia ter muitos views nessa nossa live aqui, teve. E é muito legal a gente conseguir compartilhar com todo mundo essas informações que tu passastes agora para nós, e a palavra do judiciário para a sociedade, Fernando. Te agradeço mesmo. Quem sabe mês que vem esteja tudo melhor e nós possamos nos encontrar ao vivo, tá? Muito obrigado. Um abraço a todos, pessoal. Uma boa noite, boa semana, e amanhã nos encontramos novamente na próxima live do nosso ciclo de lives da subseção. Grande abraço.